A paz do Senhor, igreja. Que bom que você chegou aqui, você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 10. E pode se sentando, por favor. Eu vou falar que todo mundo já pregou o que eu vou pregar. Eu acho lindo a forma que Deus faz as coisas, porque Ele mesmo vai direcionando tudo. Amém? Eu já falei uma vez aqui que eu morro de medo de ministrar, né? Eu fico muito nervosa, passo mal, venho passando mal, passo mal. E o dia que a pastora me chamou no domingo, a minha alma foi, depois voltou. E eu acho engraçado que ter amigas de Jesus, assim, às vezes é uma coisa que dá medo. Uma amiga que faz muito tempo que eu não falava com ela, ela falou assim: Isa, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei: Senhor, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Porque ela é meio profeta, né? E ela me ligou, e assim que ela me ligou, ela já começou: em nome de Jesus, todo medo de pregar, vai embora agora! Todo medo de pregar, cai por terra! E ela nem sabia que eu ia pregar hoje. Eu falei: amém, Senhor, eu entendi. João 10. Nós vamos ler do versículo 10, do versículo 1 ao 5. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. E eu oro, Senhor Jesus, para que eu seja somente instrumento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o nosso coração, Senhor, se quebrante na Tua presença e que o céu se abra sobre nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toda distração, Senhor, nós colocamos por terra agora, Pai. Toda voz contrária, Senhor, Senhor, aquilo que tenta nos roubar da Tua presença, venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. E que somente a Tua voz fale sobre nós. Amém. Nessa noite nós iremos tentar buscar entender qual ovelha nós estamos sendo diante do bom pastor Jesus Cristo. A que ouve e conhece a sua voz, ou a ovelha que dá ouvido à voz do desconhecido. Quando Jesus nos chama pelo nome, nós precisamos conhecer a sua voz para segui-lo. E eu nos pergunto nessa noite, que voz nós estamos escolhendo ouvir? A voz de Jesus? A voz do bom pastor? Ou a voz do desconhecido? A voz de Satanás? Ouvindo as mentiras de Satanás? Ou a voz das distrações? Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração para a gente ouvir a voz do bom pastor. Tem sido dias onde Satanás ele tem vindo com todas as artimanhas, com todas as coisas que ele tem para tentar nos roubar da presença do Senhor, para tentar nos distrair, para trazer a gente, para a gente ficar disperso das coisas que Deus está fazendo. Então ele tem colocado muitas coisas diante do nosso caminho, muitas vozes têm nos assombrado para nos distrair e nos roubar da presença do Senhor. Ele tenta nos oprimir, ele tenta nos afastar e ele tem nos distraído. E quem não tem ouvido a voz do bom pastor pode estar se perdendo, pode estar se tornando uma ovelha perdida. As distrações têm roubado-nos da presença do Senhor. As pequenas coisas do nosso dia a dia têm nos roubado da presença do Senhor. Às vezes você orou tanto por uma bênção e a partir do momento que Deus deu a bênção, essa bênção tem te afastado da presença do Senhor. Essa bênção tem te roubado da presença do Senhor. E a gente tem saído do nosso lugar secreto. A gente tem saído do lugar de intimidade com o Senhor. A gente tem se distraído. Aqui já foi falado que a gente tem feito orações automáticas.
muitas das vezes vindo para a igreja numa forma automática, vivendo os nossos dias de uma maneira automática, indo orar de uma maneira automática. Senhor, abençoe esse dia. Senhor, entrega suas mãos. Ai, Senhor, abençoa a comida. Ai, Senhor, abençoa a noite. E a gente tem saído do nosso lugar de intimidade, que é o nosso lugar de intimidade que nos sustenta, é o lugar de intimidade que a gente precisa ir nos pés do Senhor, onde a gente vai encontrar renovo, força. E a gente tem saído deste lugar e a gente tem ficado oprimido, cansado, sobrecarregado. A gente parece que todo mundo que a gente conversa está cansado, está sobrecarregado, está muito atarefado. E a gente tem saído desse lugar e Satanás tem vindo com as vozes. E a gente tem se distraído e a gente tem perecido. A gente tem ficado cansado para vir na igreja, cansado para servir, cansado para fazer as coisas do Senhor, porque a gente está distraído. Porque a partir do momento que a gente está nos pés do Senhor, a partir do momento que a gente conhece a voz do bom pastor, Ele nos renova a cada manhã. Ele vem e traz a paz, Ele vem e traz o descanso. A cada oração em secreto que a gente tem com o Senhor, Ele traz fortalecimento, Ele traz renovo, Ele traz resposta. Só que se a gente não parar para ouvir a voz do bom pastor, a gente vai perecer, porque tem sido dias difíceis. Satanás, ele tem tentado roubar, porque ele sabe que Jesus está voltando. Satanás tem investido todas as artimanhas para tentar nos distrair, porque ele sabe que Deus tem um tempo novo para nós. Porque ele sabe daquilo que Deus tem na vida de cada um. E de alguma forma ou de outra, ele tem nos distraído. As vozes do inimigo têm nos oprimido e a gente não está atento. A voz de Satanás, as mentiras do inimigo têm nos roubado do nosso propósito, do nosso chamado. E a gente está distraído, disperso, achando que é normal. Achando que é normal estar oprimido, achando que é normal estar cansado, achando que é normal servir de qualquer jeito. Mas não é normal. Satanás tem tirado a gente da presença do Senhor e impedido da gente ouvir a voz do bom pastor. E ele está fazendo, às vezes a gente está dentro da nossa rotina e o Senhor nos chama para um momento de oração ou para ouvir a sua voz e nós falamos, depois eu oro, depois eu faço, depois eu vou. Daí a gente termina o nosso dia com uma oração automática e a gente vai dormir. O ler a Bíblia automático, que a gente nem consegue entender aquilo que Deus está fazendo, às vezes só para postar uma foto ou para falar que leu. Vir na igreja no automático, sair do mesmo jeito. Irmãos, a gente tem que vir com o nosso coração quebrantado, porque a gente vir para a igreja e sair da mesma forma é perca de tempo. O que a gente está fazendo aqui dentro se for para ficar da mesma maneira? A gente tem que vir para a igreja com fome e sede e falar, Senhor, que tua presença desça. Senhor, em nome de Jesus, que eu saia diferente. Não permita, Senhor, que as vozes me distraiam. Não permita que eu saia da mesma maneira. Senhor, eu quero uma vida transformada. Eu quero, Senhor, sentir a tua presença, viver o sobrenatural. Irmãos, Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais. É hora da gente pedir mais poder de Deus, mais da unção do Senhor, mais do sobrenatural. Por que quando a gente lê a palavra do Senhor, quantas coisas os discípulos, os apóstolos viveram de sobrenatural e a gente não vive nenhum terço? A gente tem que buscar e clamar e pedir mais do Senhor. Mais presença. A gente tem ficado vazio, a gente tem saído da mesma maneira e tá achando que é normal, não é normal. Deus tem mais, a gente é povo escolhido de Deus. Somos filhos, Ele pagou um preço por nós. O que a gente tá fazendo da nossa vida? Caminhando disperso. Deus tem mais, Ele tem muito mais. Muito mais. A gente não está percebendo essa distração e nós não temos conhecido e ouvido a voz do bom pastor.
As outras vozes têm nos tirado a paz, nos oprimido e nos levado à direção contrária do que Deus quer para nós. Mas hoje, no poder que é no nome de Jesus, o Senhor, Ele está repreendendo toda a voz contrária, toda a voz mentirosa. Em nome de Jesus, se você não estava ouvindo a voz do pastor, do bom pastor, a partir de hoje você vai voltar a ouvir a voz do bom pastor. Aquele que te chama pelo nome, aquele que te escolheu. Em nome de Jesus. E na nossa mente, somente a voz do bom pastor vai ecoar. Em nome de Jesus, toda voz mentirosa está saindo agora da nossa mente. Toda voz mentirosa vai parar de perturbar a nossa mente, vai parar de nos distrair e de roubar diante do nosso propósito no Senhor. E sabe, irmãos, como que a gente vai conseguir calar as outras vozes? Porque Satanás, ele não vai parar de tentar nos oprimir, de nos roubar e nos distrair. Ele está ao nosso derredor o tempo todo, tentando. Mas sabe como que nós vamos calar as outras vozes? Estando na presença do Senhor. Ouvindo a voz do bom pastor. Conhecendo ao Senhor profundamente, indo para o nosso lugar de intimidade. O Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade. O Senhor tem nos chamado para esse secreto. E quantos cultos o Senhor tem falado, volta para o lugar secreto, volta para a oração, volta para o lugar de intimidade, porque o Senhor tem muito mais para nós. E é assim, conhecendo o Senhor profundamente, tendo intimidade com Deus, se relacionando com Deus, que as outras vozes não vão fazer efeito sobre nós. As outras vozes podem até vir, podem até tentar nos oprimir, mas daí a gente vai para a presença do Senhor, ouve a voz do bom pastor e elas se calam. E elas caem por terra. Aí a gente vai para mais fundo na presença do Senhor e elas param de ter efeito sobre a nossa vida. No versículo 12, ainda no capítulo 10, diz que o lobo ataca e dispersa o rebanho. Que significa que o lobo distrai as ovelhas, afasta a ovelha de seu pastor para que ele possa destruí-las. E é isso que Satanás tem feito conosco. É isso que Satanás tem tentado fazer. Ele nos distrai, nos afasta e as vozes mentirosas vêm sobre nós, assim como um lobo, querendo nos destruir, querendo nos roubar do nosso propósito, querendo nos matar e vendar os nossos olhos, esconder os nossos propósitos de nós mesmos. Se hoje você entrou aqui confuso, com muitas vozes falando na sua mente, ecoando sobre a sua mente, em nome de Jesus nós declaramos que toda voz caia por terra em nome de Jesus. Que toda confusão de mente caia por terra em nome de Jesus, porque nós temos a mente de Cristo e somente Cristo fala sobre a nossa vida. Somente Cristo fala sobre a nossa mente. Nós não vamos dar legalidade para Satanás fazer o que quer. Nós não vamos dar legalidade para ele fazer arruaça na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério e naquilo que Deus tem feito sobre nós. Em nome de Jesus, o nosso temor com as coisas do Senhor precisa voltar. A nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração são as ferramentas que vão fazer com que a gente permaneça e se mantenha de pé. Ouvir a voz do nosso bom pastor é o que vai fazer a gente permanecer. Sem temor, sem intimidade, sem conhecer e ouvir a voz de Cristo, nós não iremos permanecer. Quem é íntimo do bom pastor conhece a sua voz. E conhecer a sua voz é o que vai nos sustentar. Olhe para uma ovelha, para um rebanho de ovelhas. Elas são totalmente dependentes de seu pastor. Elas não sabem se defender, elas são frágeis. Elas não podem caminhar sozinhas. E nós, como ovelhas de Cristo, somos dependentes deles. Precisamos dele. E sem ele nada podemos, nada conseguimos. E sem ele nós seremos destruídos pelo lobo que nos cerca. Hoje é noite de calar todas as vozes que têm tentado nos paralisar, nos distrair e parar para ouvir a voz do bom pastor. Essa noite é noite de nós pararmos para ouvir a voz do bom pastor. É parar para ouvir a voz do bom pastor e ouvir aquilo que ele está falando.
O bom pastor, ele deu a vida por suas ovelhas. O bom pastor ressuscitou e como grande pastor, ele vive para suas ovelhas. E o supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas. E essa é a nossa esperança. Ele voltará para nos buscar. E a gente tem um lugar ao lado dele. Então a gente não pode se distrair com as coisas que têm nos rodeado e permitir que essas vozes nos roubem da presença do Senhor. A gente precisa voltar para o nosso lugar de intimidade, porque o bom pastor, ele vai voltar para nos buscar. Em Hebreus, capítulo 13, no versículo 20, nos fala que o Jesus ressurreto dentre os mortos é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa para cumprirmos a vontade de Deus. E sem o bom pastor nos guiando, nós não iremos viver a vontade de Deus. Mas se o bom pastor guia a sua vida, ele te aperfeiçoa para cumprir a vontade do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, fala-nos do Supremo Pastor, que se manifestará para dar às suas ovelhas a coroa da glória. Versículo 27, ainda de João 10, diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O bom pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Ele tem relacionamento com as suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas e nós somos dele. Ele nos comprou com seu sangue. Nós não vamos permitir que os lobos que nos cercam nos matem espiritualmente, nos afastem da presença do Senhor, nos afastem do nosso rebanho. Essa noite ele nos chama para a gente voltar para o relacionamento no lugar mais íntimo, porque o bom pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas e ele está pronto e esperando você entrar no seu lugar secreto e se relacionar com você. O seu bom pastor, ele está te esperando para falar aos seus ouvidos, trazer paz no seu coração e trazer uma direção dessa resposta tão difícil que você tem pedido a ele. Só que não adianta a gente pedir e a gente não buscar o Senhor. Não adianta a gente falar, Senhor, tá tão difícil, tá doendo, o que eu faço? Mas a gente não busca o lugar de intimidade. Como que o Senhor vai responder se a gente não conhece a voz do bom pastor? Como que o Senhor vai responder se a gente não entra no nosso secreto e busca a presença do Senhor? Porque quando a gente se relaciona com o bom pastor, às vezes o Senhor ele vai responder de uma forma sobrenatural dentro da nossa rotina. Às vezes ele vai vir com a resposta daquilo que você tenha orado e o Espírito Santo vai te envolver, te tocar de uma maneira sobrenatural. Só que para você viver isso, a gente tem que ir para o nosso lugar de intimidade. A gente tem que conhecer a voz do bom pastor. Quantos aqui e lá fora, em outras denominações, tá na igreja, mas nunca conheceu a voz do bom pastor. Nunca ouviu a voz do bom pastor. E as suas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E quando o bom pastor chama, elas vão. E nós precisamos mergulhar mais fundo na presença do Senhor. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Depender do poder de Deus. Senhor, até aqui eu vou, mas agora eu dependo do teu poder. Senhor, aqui eu me posicionei. Eu orei, eu busquei, eu fiz minha parte, mas agora eu dependo do poder de Deus. Então a gente tem que viver nessa dependência. Porque não vai ser na força do nosso braço, não vai ser no engano do nosso coração, porque eu falo que o nosso coração é muito enganoso. Às vezes a gente fala assim, eu tô sentindo no coração. E às vezes nem é Deus que está falando. O nosso coração é muito enganoso. Então a gente tem que viver na dependência do Senhor. E se a gente estiver na dependência dele, se a gente mergulhar mais fundo e se relacionar mais e mais e mais com o Senhor, nós vamos prosseguir. E as vozes vão se calando. E para cada dia o Senhor ele vai dando uma porção. Para cada dia o Senhor vai dando uma direção, um renovo.
tá tudo bem você ir para a presença do Senhor só para chorar, mesmo que sem palavras. Mas Ele é o Senhor que sonda e conhece o nosso coração. Ele é o bom pastor, que Ele guia as ovelhas. Ele é o bom pastor que traz calma, que traz estratégia, que traz a paz e que traz resposta. E tudo está no controle do Senhor perfeitamente. Nada foge do controle de Deus. Se você está aqui pensando que o Senhor Ele te esqueceu, Ele não te esqueceu. Se você está aqui nessa noite pensando que o Senhor Ele te abandonou, Ele não te abandonou. O Senhor Ele tem o controle de tudo e Ele ouve as suas orações. Ele ouve a sua voz. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. Ele te escolheu e Ele te ama. E às vezes o Senhor está falando e a gente que está distraído e não está conseguindo ouvir. Muitas pessoas às vezes falam assim, eu não pergunto para Deus porque Deus não responde. Eu faço as coisas que precisa ser feito porque Deus não responde, irmãos, Ele responde. Se é alguma coisa muito urgente, você pode ter certeza que Ele vai responder. Agora, se é algo que não é rápido, Ele vai responder na hora certa, no tempo dele. Mas a gente precisa se relacionar e caminhar na dependência do Senhor. Nós não podemos ficar paralisados, estagnados. Quem está estagnado não anda, não flui, não vai para frente. E Deus tem nos chamado para viver por Ele. Deus tem nos chamado para sermos guiados pelo bom pastor e aperfeiçoados pelo bom pastor. Ele nos chama para ouvirmos a voz do bom pastor. Nos chama para o lugar de intimidade, não da intimidação. Nos chama para avançarmos, para crescermos no Senhor e para ganharmos a coroa de glória na vida eterna. Não tem como a gente permanecer igual quando se é guiado pela voz do bom pastor e quando o conhece. Porque quem ouve o bom pastor, quem conhece o bom pastor, ele transforma. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma tudo e nada permanece igual. O Senhor, Ele quer nos levar para níveis mais profundos, porque quanto mais íntimo nós formos, quanto mais o buscá-lo, menos as vozes contrárias e mentirosas iremos ouvir. E se nós estivermos distraídos com o lobo, vulneráveis, Satanás vai vir com as suas mentiras, com as suas opressões e vai fazer com que a gente entre numa frieza espiritual, acreditando em suas mentiras e nos afastando do bom pastor. Esse ano nós estamos ouvindo Deus falar que está vindo um novo tempo sobre a igreja. Muitas palavras sobre isso, que Deus está fazendo algo novo sobre nós. E a gente vê em muitas igrejas essa palavra sendo derramada. Só que se a gente não estiver ouvindo a voz do bom pastor e a gente estiver distraído com o lobo, com a voz desconhecida, a gente vai permanecer igual e a gente não vai conseguir viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus, hoje nós iremos romper. Nós iremos avante e toda preguiça espiritual, toda distração, toda mentira do inimigo, toda paralisia espiritual está caindo por terra hoje em nome de Jesus. E nós vamos sim viver o novo do Senhor. Nós vamos sim viver um novo tempo, mas sem estar distraído com o lobo e com a voz desconhecida. Para encerrar, vou citar algumas características de quem ouve a voz do bom pastor. Tem um coração quebrantado diante de Deus, não dá ouvido às outras vozes, não ouve a voz dos estranhos nem do desconhecido, mas ouve a voz de Deus. Tem um coração ensinável e amável, consegue obedecer a palavra do Senhor e suas direções. Mas quem não ouve a voz do bom pastor não consegue ouvir a voz de Deus. Por mais que Deus tente, a pessoa tem um coração fechado. A pessoa tem os ouvidos fechados e não consegue ouvir a voz do Senhor. Ouve todas as outras vozes estranhas. Jesus fala aqui. Ouve vozes estranhas, vozes desconhecidas, mas não ouve a voz do bom pastor. Não consegue ouvir a voz de Deus, tem um coração endurecido e não consegue ter um coração quebrantado diante do Senhor. Quem não ouve a voz do bom pastor vai ouvir todas as vozes, menos a de Cristo. Quem não ouve não consegue crer, não consegue confiar e não caminha com fé naquilo que Deus faz e fez. Que nessa noite, em nome de Jesus, todas as vozes se calem,
Que a gente ouça somente a voz do Senhor. Tem dias que eu tenho que falar, eu tenho que orar e falar assim: Senhor, que somente a tua voz ecoe sobre a minha mente. Somente a tua voz. Porque o tempo todo, Satanás, ele tenta. Às vezes vem uns pensamentos assim, na hora a gente tem que repreender e falar em nome de Jesus. Que somente a tua voz ecoe sobre a minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Que a gente seja conduzido pelo bom pastor. Que a gente ouça somente a voz do Senhor. Que possamos conhecer a voz do Senhor e não permitir que as distrações nos roubem do rebanho e da presença do Senhor. Nós o seguimos porque conhecemos a sua voz e não vamos seguir o desconhecido porque não vamos reconhecer as vozes mentirosas de Satanás. Amém? Pode se colocar de pé, por gentileza.